Muito bem, eu gostaria de ler Apocalipse 2, versículo 9, Apocalipse 3, versículo 9, para começar. Mas é claro que vou falar sobre muitas coisas, né? Muito conteúdo aqui nesta hora. Apocalipse 2, versículo 9, versículo 8, ao anjo da igreja de Esmirna. Escreve, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Essa é a segunda era da igreja, depois de Paulo, né? Vem a era de Esmirna, acho que ela começou no ano 170, né? Foi uma era que não durou muito, né? Como Tiatira, que durou 914 anos. Mas aqui na segunda era é dito assim, Apocalipse 2:9, conheço tua tribulação, tua indulgência. És rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que afirmam, de que se afirmam judeus, mas não são, ou seja, muitas tribulações. A tribulação, a igreja de Esmirna estava passando, né? Luta, tribulação, e uma delas lá, na segunda era ali, a partir do ano 170, era a blasfêmia daqueles que diziam ser judeus, mas não eram judeus. Pelo contrário, estou lendo a Bíblia, são sinagogas de Satanás. Eu li na Bíblia que Yahushua começou pregando na sinagoga de Nazaré. Depois ele saiu pregando em todas as sinagogas, né? Onde havia oportunidade, como Shaul de Tarso, Saul de Tarso, Paulo de Tarso. Aos sábados ele pregava nas sinagogas, né? Mas aqui, já na era de Esmirna, a sinagoga é chamada sinagoga de Satanás, né? Porque eles estavam enfrentando pessoas que se diziam ser judeus, mas não eram judeus. E a blasfêmia de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são, pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Isso era uma era de sofrimento, né? Se você lê o Apocalipse, cada era da igreja aqui são 7 eras, e Yahushua tem 7 glórias, né? Cada era ele vai se apresentando com um título, né? Aqui em Esmirna, onde li, ele diz que ele é o primeiro e o último, né? Aquele que esteve morto, mas voltou à vida, né? Quando eu venho aqui para a era de Filadélfia, vai falar de judeus de novo, né? Aqui na era de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, né? Capítulo 3 vai falar novamente de judeus, né? Era de Filadélfia, né? Vamos ler aqui. Ele diz aqui, conheço a tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta. O William Brandt diz que aqui era a era das missões. Lá onde eu li em Esmirna, lá era a tribulação, né? Império Romano, a boca dos leões, boca de javali, boca de tigre, né? Fogueira. Roma também queimava, Roma dos Césares, né?
queimava os cristãos na fogueira, né? Mais tarde, quando vai vir a Igreja Católica, na era de Pérgamo, vai casar com o Estado, no Concílio de Nicéia, Constantino, que viu que ia perder o Império Romano, mas viu que se tornasse amigo dos cristãos, patrono dos cristãos, poderia salvar o seu império, e salvou. Mas essa igreja romana aí, com o apoio do Estado, a cabeça ferida de morte, né? Ou seja, o Império Romano é curado e ela se levanta na forma de Roma papal, e com a Santa Inquisição ela queima 68 milhões de cristãos nas fogueiras da Santa Inquisição, agindo como a Roma imperial. Agindo como a Roma imperial. Agora, o que dava força a Roma, o Império Romano, era demônios, que vemos no tocar da quinta trombeta, Apocalipse 9, 13, 200 milhões de demônios foram soltos contra os judeus no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, né? Então, matava, mas matava mesmo para valer os judeus, né? Aqueles alemães, não é só alemães, fascismo, nazismo e comunismo, Hitler, Stalin e Mussolini, né? Eles perseguiam os judeus. Vejam como é o Apocalipse, né? Mas eu estou aqui na era de Filadélfia, né? Porque ali vemos que em Esmina que judeus estavam mentindo, dizendo que era judeu e não era, era a sinagoga de Satanás. Veja, eu falei de judeus mortos na quinta trombeta, e esses judeus aí já é um lado bom de judeus, porque eles compõem as almas do quinto selo, né? Que morreram por causa da palavra de Deus, a Torá, 613 mitzvot. Mas há o judaísmo que não presta. Por causa do judaísmo, Paulo perseguiu a igreja do Deus vivo, né? Autorizou a morte de Estevão, consentiu. O judaísmo prendeu Yehoshua, o Filho de Deus. O judaísmo espancou Yehoshua, o Filho de Deus. O judaísmo acorrentou Yehoshua, Mashiach de Israel, Mashiach dos judeus, e a entregou ao governador Pôncio Pilatos para ser morto por Roma, né? Então, tem hora que tem judeus aí que morrem, né? E são salvos, como esses 6 milhões, claro que ali estava cumprindo as palavras que os próprios judeus disseram ao pé da cruz, né? Se esse homem aí na cruz for justo, que o sangue dele caia sobre nossos pais e nossos filhos. Caiu no ano 70, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém, né? Jerusalém. Flávio José estava lá e relatou aquele cerco de 6 meses, milhões de judeus morrendo, o sangue jorrando, correndo pelas ruas de Jerusalém como enxurrada. A destruição do templo está tudo em detalhe no livro do fariseu do ano 70, Flávio Josefo, do lado de Roma, né? Claro, ele estava do lado romano, esse escritor, historiador, né? Entende? Mas lá na Segunda Guerra Mundial, o sangue ainda estava caindo. Eles não disseram? No ano 33, cai sobre nós, nossos pais, os pais, né? Então, 37 anos depois, no ano 70, caiu. Mas eles disseram, se sentenciaram no pé da cruz, também cai sobre nossos filhos. Aí vai cair em 1944, 45, na Segunda Guerra Mundial, né? Que começou acho que em 39, 40, 41, 42, 43, 44, até a guerra acabar, né? Com a bomba atômica dos Estados Unidos da América em Hiroshima, Nagasaki. Ele finaliza a guerra com bomba atômica. E saiba que aonde a Segunda Guerra Mundial terminou com bomba atômica, é aí que vai começar a terceira, com bomba atômica.
está prestes, tudo caminha para isso. Mas eu estou aqui ainda no Apocalipse 3, a era de Filadélfia. Eu perdi aqui a escritura, mas sei que está aqui. Eu vou achar aqui. Ao anjo, né, da igreja de Filadélfia, John Wesley. O anjo da igreja de Esmirna, Irineu. O anjo da igreja de Éfeso, Paulo, primeiro anjo. O anjo da igreja de Esmirna, Irineu. O anjo da igreja de Pérgamo, Martim. O anjo da igreja de Tiatira, Columba. O anjo da igreja de Sardes, Lutero. O anjo da igreja de Filadélfia, que eu estou lendo aqui agora, foi o Wesley, 1750, né? E o anjo da igreja de Laodiceia, Apocalipse 6,16, o William Marion Branham. Eu não vou fazer igual o Cacu faz, não. O Cacu não tem compromisso com as escrituras, com a Bíblia, né? Ele quer remover o William Branham de tudo. Não, o irmão Branham fez um grande trabalho, fiel, né? Merece estar no lugar dele. Qual é o lugar dele? Sétimo anjo para a era de Laodiceia. Não é o William Seymour. O William Seymour nem pregou 7 eras da igreja. E o William Marion Branham, sétimo anjo de Apocalipse 17. Eu vou dar o lugar de William Branham que ele merece, né? Ele merece isso aí. Foi um fiel servo, profeta de Deus no século XX, né? Vamos aqui. Conheço a tua conduta, igreja de Filadélfia. Eis que pus à tua frente uma porta aberta. Ele também abriu uma porta para Paulo. Isso é missões, né? Hoje, com o esfriamento do amor, Mateus 24, 12, e o aumento da iniquidade, não tem mais missões. Toda essa evangelização hoje é para organizações ou falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos doutores. Não há evangelismo verdadeiro. Mesmo quem é pregador, ele quer fazer conferência financeira para você ganhar dinheiro aí, te prenderem da igreja dele na prosperidade, teologia da prosperidade. Esse esfriamento do amor e o que os pastores estão pregando, nessa apostasia, mormidão espiritual, não há verdadeira evangelização, muito menos missões. Todo o trabalho é para organização religiosa. Católica, a Igreja Católica vai fazer um movimento de juventude em Portugal. 1 milhão de católicos estará em Portugal. Aí o Papa disse que quer ir a Fátima, né? Também lá em Portugal. Isso aí é evento religioso, não tem nada de Deus nisso aí, não. Pode se perder e desaparecer e morrer. Muitos jovens que vão nessas conferências católicas. O mesmo acontece em congresso, festa, conferência pentecostal, protestante, neopentecostal. Aí não tem vida, é morte. Estamos no 4º selo. Apocalipse 3, estamos na era de Laodiceia, mas também já no 4º selo do Apocalipse do Cavaleiro Esverdeado. Esse não tem uma balança, nem uma coroa, uma tiara com 3 andares, poder sobre o céu, terra, inferno, purgatório. Esse não vem com espada. Não vê o Papa de Roma matando, Papa Francisco. Esse não tem uma balança, você não vê o Papa Francisco vendendo salvação como o Papa Leão X, no tempo de Martim Lutero, na era de Sardes, 1515, 17, né? E o que é que o Papa Francisco tem? O atual Papa traz a morte espiritual, quermesse, confraternização de jovens. Não é só o Papa Francisco, não. Todas as igrejas, isso aí é o Cavaleiro Esverdeado. A Bíblia diz que ele vem com a morte, né? E o inferno é o Sheol, o Hades o seguia, né? Você quer seguir a igreja, vai, né? Mas aqui ainda na era de Filadélfia, era a era da porta aberta. David Livingstone na África, Hudson Taylor na China, William Carey na Índia, Adoniran Judson na Birmânia, e tantos missionários, né? Isso passou, gente. Passou. Uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Pois tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são. De novo aqui, ó. Afirmam ser judeus e não são judeus. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venha prostrar-se aos teus pés, igreja de Filadélfia, e reconheça que eu te amo. Isso aqui é na era de 1750. Veja que aqui no Apocalipse, a era em que vivemos, Apocalipse 3, 16 a 22, ele diz aqui que ele é o Amém, né? O fim, né? O anjo da igreja de Laodiceia escreve, assim fala o Amém. O Amém é o fim. A testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Estamos no fim, né? O Amém. O livro de Atos dos Apóstolos, com seus 28 capítulos, não tem a palavra Amém, mas o Apocalipse tem. A sétima igreja tem a palavra Amém. A igreja está chegando ao fim. E aqui, dentro da igreja de Laodiceia, embora o Apocalipse aí, a carta não fala, mas aqui tem nicolaísmo, os conquistadores dos laicos da membresia. Papa, profetas, pastores, bispos, reverendos, arcebispos, teólogos, tudo conquistador da membresia dos laicos. Aqui tem balanaísmo, que prega por dinheiro. E Balaão tinha um dom de Deus, mas estava interessado no dinheiro lá, no prêmio do rei Balaque Moab para amaldiçoar Israel. Não conseguiu amaldiçoar com a sua boca, pelo dom de profecia, mas ensinou doutrina errada a Balaque, dizendo: pega as moabitas aí mais bonitinhas, deixa elas bem sexy, igual está nas igrejas hoje, usando short, calção, baby doll, roupa decotada, mostrando axila, seio, umbigo, barriga, roupa colada no corpo, igual a linguiça calabresa toscana, para provocar adultério nos olhos dos homens. E coloca lá em Baal-Peor, quando Israel passar, Israel tem um lado fraco. Quem prostituir com essas moabitas e Jeová vai ter que matar. E matou mais de 40 mil com as serpentes venenosas, né? Até Moisés fazia uma serpente de bronze. E quem olhasse não iria morrer. Bronze, Yehoshua, uma das suas 7 glórias, Apocalipse 1, diz que seus pés é de bronze. É o juízo. Os céus ficou como bronze. No tempo do profeta Elias, 3 anos sem chover. Esse mesmo bronze vai voltar. Com Elias e Moisés, que vai pregar 3 anos e meio, não vai chover. Não vai ter sereno, nem orvalho. O mundo vai ver o que é o bronze, o julgamento divino está chegando. Então aqui em Laodiceia, não fala mais tem nicolaísmo, não fala mais tem balanaísmo, não fala mais tem jezabelismo. A igreja católica e suas filhas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais, porque Laodiceia só diz aí que está tudo morno, que as igrejas são ricas, e que ele, Yehoshua, está do lado de fora, batendo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está do lado de fora das igrejas, dos templos, catedrais, naves. Tem judaísmo. Aqui em Laodiceia, claro que tem. Eu quero falar um pouco sobre judaísmo, né? Então, aqui na era de Esmirna, referência 6, William Branham fala que Esmirna ficava ao norte de Éfeso, a cidade de Éfeso. E lá em Esmirna era um grande centro comercial, né? Essa cidade de Esmirna. Exportação. Lá tinha grandes escolas em Esmirna. Escola de filosofia, escola de medicina, escola de ciência, grandes e ótimos edifícios, prédios.
E ali vivia muitos judeus, como diz aqui na era de Esmirna, né? Vou ler de novo aqui, ó, em Esmirna. Tinha muitos que se diziam judeu, e a blasfêmia de alguns dos que se afirmam serem judeus, mas mentem. Não sei, eu vou falar o que é ser judeu, o que é ser israelita agorinha, e o que é ser hebreu. Claro que eu vou. Eu vou explicar isso aqui bem direitinho para você entender. E a blasfêmia de alguns dos que se afirmam ser judeus, mas não são, mentem, né? São sinagoga de Satanás. Então, William Branham, na mensagem, no livro das 7 eras da igreja, referência 6, a era de Esmirna, ele fala que lá em Esmirna tinha tudo isso. Um grande centro comercial, escolas de filosofia, retórica, de medicina, ciência, ótimos edifícios, e ali vivia muitos judeus. E eles eram amargamente contra os cristãos, o cristianismo. Piores do que os romanos. Os romanos já entregavam os cristãos na boca dos leões, javalis, onça, tigre, urso, nas arenas, né, divertimento. Mas William Branham diz aqui que esses judeus em Esmirna, amargamente eles eram contra os cristãos, o cristianismo, mais ainda do que os romanos. Eu estou lendo William Branham na era de Esmirna, referência 6, o parágrafo 6, né? Aí ele fala aqui, William Branham, isso aqui que eu quero ler. De fato, Policarpio. Quem foi Policarpio? O primeiro bispo da cidade de Esmirna. Esse Policarpio, ele cuidou do apóstolo João, um dos 12 apóstolos, até ficar velhinho. João morreu aos cuidados do Policarpio. Ele aprendeu tudo de João, né, o Policarpio, lá em Esmirna. Ele foi o primeiro bispo de Esmirna. E o que aconteceu com Policarpio? Quem matou Policarpio? Quem matou Policarpio? Você sabe que um soldado romano empurrou a espada em Policarpio porque acendeu a fogueira, as madeiras, o fogo acendeu, e o fogo não lambia o corpo de Policarpo, as chamas, as línguas de fogo recusavam lamber o corpo de Policarpo. Policarpo era tão santo, que acenderam a chama da fogueira e o fogo ia ao contrário. Né? Yoshua tem todo o poder nos céus e na terra. O Pai habita dentro dele. Por isso que ele é o Todo-Poderoso. Ele controlou as chamas da fogueira contra o corpo de Policarpo. Eu sei, é o soldado romano que vai empurrar a lança. Cansado de não ver o fogo matar Policarpo, ele empurra a lança e uma pomba sai de dentro do corpo de Policarpo e voa. Mas a pergunta aqui agora é o seguinte. Aí eu vou falar e ler o William Branham aqui. Você sabe quem levou as madeiras para acender o fogo, para queimar o velho Policarpo? Não foram os romanos, não. William Branham diz, foram os judeus. Por isso que o William Branham está dizendo, os judeus eram amargamente contra os cristãos, o cristianismo. Ainda mais do que os romanos. Eles violaram o santo dia de sábado dos judeus. Era dia de sábado, eles não poderiam andar mais que 1 quilômetro. E pegar lenha, mas eles foram para queimar Policarpio, profanaram o sábado. Pegaram a lenha, deram aos romanos, agora acende. Acenderam, mas o fogo não quis matar o santo Policarpo. Mas quem levou a madeira foi os judeus. Levaram a madeira. E o judaísmo está aqui hoje, crescendo que só, né? Crescendo que só. Agora, William Branham, não é eu. William Branham diz que judeu é quem nasceu de Judá. Aqui mesmo na era de Esmirna, né? O Branham, quando pregou a era de Esmirna, ele interpretou isso aí, né? Quando diz aí que esses judeus eram mentirosos, é porque eles não nasceram judeus.
por nascimento, né? E sim por religião. Não é o que nós estamos vendo hoje. Os rabinos pregando aí, em tudo quanto é língua, país, aqui no Brasil, e ganhando multidões, milhões de pessoas, e dizendo: se você circuncidar, seguir a Torá, 613 mitzvah, 613 mitzvot, o Talmud, os livros do judaísmo, a Torá oral, você vai virar um judeu. Pois William Branham diz aqui, e há um consenso nisso, né? Que judeu é aqueles que nasceram de Judá, né? E esses aqui, em Esmirna, o próprio Yeshua diz que eles estavam mentindo, esses judeus. Diz que são judeus, mas mentem, né? São sinagogas de Satanás. Aí o William Branham diz assim: se eles fossem de Deus, eles não estariam matando cristãos, esses judeus. Porque quando Satanás toma esses judeus em Esmirna para pegar madeira, para matar o velho Policarpo, isso aí significa que esses judeus, a religião deles, esse judaísmo aí, já em Esmirna, não era de Deus, era do diabo. Da mesma maneira, quando a Igreja Católica mata 68 milhões na Santa Inquisição, mostra que a religião católica não é de Deus, é do Satanás. A prova está aí, eu estou citando o que o irmão Branham falou. Em primeiro lugar, a palavra judeu não descreve religião. Não é porque você vai virar judaizante do judaísmo, agora eu estou seguindo mitzvah, mitzvot, vou usar kippah, talit, vou pela Torá, Mishnah, Talmud, vou seguir todos os preceitos do judaísmo. Você entrou numa religião, mas você não virou judeu, não. Você ainda não é do povo judeu. Eu vejo aí muito YouTube aí monetizado dizendo que se você seguir o judaísmo, a religião do judaísmo, você virou judeu. Eu não vejo assim, não. Eu não creio dessa forma, né? Porque hebreu, se você pega Gênesis 10, 21, os hebreus vêm de 100. Tem 100, os hebreus, Jafé, os samaritanos, e Cã, os gentios, né? Sem ter um filho chamado Eber, né? O Eber, no hebraico aí, Gênesis 10, 21. Então, dali vem os hebreus, vem Abraão. Vem Abraão, né? Vem a descendência de Noé, né? Sem Eber, Abraão, que é chamado hebreu, né? Hebreu. Então tem os filhos hebreus aí na Bíblia, né? A Bíblia vai falando os filhos hebreus, os filhos hebreus, os filhos hebreus, até chegar Abraão, Isaac, aí chega em Jacó, Iacove. Aí ele prevalece lá no Vale de Jaboque, na luta, não é contra o anjo, mas com o anjo. Eu não estava dando soco, pontapé, e eu fui ver que no judaísmo, eu não sei de onde eles tirou isso, que ali é o anjo de Esaú. No judaísmo, não vejo assim, a minha Bíblia não fala anjo de Esaú. E mais, aquele anjo que Jacó luta com ele, não contra ele, tenta segurar o anjo, é ele que vai mudar. Que anjo de Esaú, coisa nenhuma. É esse anjo que vai mudar o nome de Jacó para Israel. Então, era chamado de filhos hebreus, agora vai ser chamado de filhos de Israel, porque Israel vai ter 12 filhos, as 12 tribos dos filhos de Israel. Antes eram só filhos hebreus. Noé vem Sem, Semita, Eber, os hebreus, Abraão, hebreu. Mas quando chega em Jacó, por causa dos 12 filhos, 12 tribos, e o nome de Jacó é mudado para Israel, esses 12 filhos, 12 tribos, formam as 12 tribos dos filhos de Israel. Já viu? Você entendeu o hebreu? Está entendendo agora os filhos de Israel? Quem são os filhos de Israel? Essas 12 tribos.
Os 12 filhos de Jacob, de Israel. E quando é que vai aparecer o nome judeu? Quando é que vai aparecer esse nome judeu? Nós sabemos que depois da morte do rei Salomão, Roboão ficou com Judá, a capital era o sul, Jerusalém, né? E Jeroboão ficou com as 10 tribos lá do norte, né? A capital era Samaria, né? Então vemos as duas casas de Israel. O sul, uma tribo sozinha, de onde vem os descendentes de Davi, a tribo de Judá no sul, a capital Jerusalém, e o norte, a capital Samaria, 10 tribos. Você vê aí Jeroboão no norte e Roboão no sul, como você vê o rei Acabe no norte, Samaria, e o rei Josafá no sul. As duas casas de Israel. E vemos que os assírios dizimou, escravizou, acabou com as tribos aí do norte, né? E vemos que os babilônicos também veio contra Judá, de onde vai denominar o nome judeu, né? Judeus que nascia de Judá, né? O sul, Jerusalém, a tribo de Judá, a tribo de Davi. O norte, os assírios parte para cima, né? Dizima, escraviza. O sul, aí é os babilônicos, o império babilônico que faz esse serviço, né? O resto dos judeus que vão sobrando vão se espalhando pelos povos, mas era ali em Judá, o sul. Uma das casas de Israel, daí que vem essa denominação judeu. Por isso que o Mombrana falou na era de Esmina, né? Judeu é por nascimento, tem que vir de Judá. Mas hoje nós vemos o judaísmo agigantando, e o William Branham pregou nas 70 semanas de Daniel que o judaísmo é um espírito de sapo. Aí vem o judaísmo hoje pregando que se você virar do judaísmo racídico, ultra-ortodoxo, reformado, liberal, Heber, arquenazista, sefardista, falacha, não importa. Se você entrar em qualquer vertente, ramo, ala, divisão do judaísmo, você vai virar judeu. Eu não vejo assim, não. E também não concordo com os teólogos. Eles até explicam bonito. De Sem, Heber, Abraão, Hebreu, filhos Hebreu. Até Jacó muda para filho de Israel. E aí, com o reino de Judá, muda para judeu. Aí eles falam que todo mundo chamado de judeu, termina com judeu. Eu não vejo assim. Nunca mais é chamado de filho de Israel. Isso é porque eles só têm o Velho Testamento. E se eles pegarem o Novo Testamento, Apocalipse capítulo 7, versículo 4, aí os judeus, que se dizem judeus, não crêem no Apocalipse, os que seguem Talmud, Zorra, Mishnah, 603, Mitsubo, a Torá de Moisés, como eles não creem no Apocalipse, o Apocalipse fala das 12 tribos de Israel. Elas estão de volta em Apocalipse 7. Né? Dessas 12 tribos de Israel, 12 mil da tribo de Judá, e quem nasce da tribo de Judá é judeu, então 12 mil judeus da tribo de Judá vai ser salvo. Mas como aqui fala 144 mil e fala filhos de Israel, então vai ser salvo das 12 tribos. As 12 tribos volta. Com Oswaldo Aranha do Brasil em 47 na ONU. Israel virou um estado ali na votação em 27 de novembro de 1947, quando Davi mergulhou em 8 de maio de 1948 a declaração da independência do Estado de Israel. Houve guerra. Israel venceu a guerra em 49. A guerra durou, mas Israel venceu aquela guerra. Aí então eles, os dispersos, começaram a voltar. Hoje tem 10 milhões de judeus em Israel. No tempo de William Branham, em 65, acho que tinha 600 e meio, né? Mil judeus, mais de 600 mil judeus. Mas hoje já são 10 milhões. Eu sei, Israel está em crise na atualidade, porque o primeiro-ministro
Benjamin Netanyahu, ele conseguiu estabelecer uma lei lá em que os políticos agora têm mais poder do que os juízes. Está uma revolução. Em Israel, protesto, 200 mil, se dizem judeus, lá em Israel. Olha o problema de novo. Se dizem judeus, mas será que são judeus? 200 mil saindo na rua, 10 mil soldados israelitas desertaram, dizendo eles, vai acabar a democracia. Benjamin Netanyahu é nacionalista, Israel vai virar uma ditadura. Porque os juízes agora estão sujeitos ao primeiro-ministro e ao governo. É o governo que manda agora. Não é mais os juízes. E aí eu vi uma notícia dizendo o seguinte, que 28% da população de Israel está pensando em sair de Israel, com medo de acabar a democracia. A pergunta é, será que Israel tem 10 milhões? Se 28% sair de Israel hoje, diríamos que 3 milhões de judeus sairiam de Israel hoje. É muito, não? Será que vão sair esses 28 milhões? No mundo hoje, há 14 milhões de judeus e meio. 10 milhões já estão em Israel. Só falta 4 milhões voltar para fechar tudo. Quando começar a construção do terceiro templo, esses 4 milhões voltam, porque ela já tem 10 milhões, você entende? O Brasil tem 120 mil judeus. Cada país tem judeus, que não é engraçado. Dizem ser judeus, mas eles devem voltar. O Brooklyn, Nova York tem 8 milhões, 1,5 milhão de habitantes de Nova York. Judeu, se diz judeu, ortodoxo, né? Você acha que esses 28% vai mesmo sair de Israel? A profecia diz que eles iriam voltar. Quem já viu uma nação nascer em um só dia? E o Mombrano tinha aquele filme 3 minutos para meia-noite. E eles vindo do Irã, de todos os lugares, não querendo entrar no avião. O rabino diz, mas o profeta Isaías disse que nós ia voltar em asas de águia. Aí eles entravam no avião, se acomodavam ali dentro. Mas agora, eles estão falando em ir embora de Israel. Quase 13 milhões de judeus. Para mim, eu acho que não vai embora, não. Eu acho que tem 10 milhões em Israel. Para mim, esses 4 milhões vão voltar porque está chegando a hora de Daniel 12, cumprida, da montanha sagrada, o Monte Moriá, Sião, regressar a Israel, construir o templo, e o que tinha que voltar, o judeu voltar. A questão aqui agora é o seguinte, quando terminarem a construção do terceiro templo, aí vai se saber quem é das 12 tribos, porque a Mambrana pregando os 7 selos, a Mambrana diz que os papéis, documentos, genealogia, toda a papelada dos judeus foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. Eles mesmo mudou de nome. Nenhum judeu que se diz judeu ou que se diz israelita, ou pode dizer até que hebreu, eu sou hebreu, eu sou judeu, eu sou israelita. Olha, nem todo mundo que nasce em Israel é israelita. Nem todo mundo, mesmo hoje em Israel, para reconhecer, naturalizar alguém como judeu ou israelita, eles dizem que a regra lá é a mãe ser judia, como Paulo circuncidou Timóteo. O pai de Timóteo era grego, a mãe de Timóteo era judia. Eles têm essa mesma regra hoje lá. Estão tentando mudar ela, né? Para provar que você é um israelense, um judeu mesmo de verdade, só se sua mãe for judia. Se ela não for judia, você não naturaliza. Eles não te reconhecem. Mas a pergunta é, quem é mesmo judeu? Para mim hoje é 12 mil da tribo de Judá. Mas são 144 mil filhos de Israel, então é 12 mil de cada tribo. Porque, por exemplo, um brasileiro e uma brasileira pode morar lá em Israel, um argentino, um Paraguai e uma paraguaia, e seus filhos nascem lá, vão ser israelenses porque nasceram em Israel, mas são paraguaios, são brasileiros.
Não dá para saber quem é verdadeiro israelita lá, israelense. Só vai dar para saber quem é mesmo, filhos das 12 tribos de Israel, quando Moisés e Elias começaram a pregar 3 anos e meio, as duas testemunhas, porque aí nós vamos ver quem é israelita disso aqui, ó, de sangue. Esses que vão crer em Elias e Moisés, os 2 profetas. Esses que serão os verdadeiros filhos de Israel. Judeu, 12 mil da tribo de Judá, mas tem 12 mil das outras 11 tribos. Já não é só judeu, é filhos de Israel, 144 mil. E aí vemos o movimento. Por exemplo, tem um casal de brasileiro pregando vestido de pano de saco, um homem e uma mulher. Ele diz que é as 2 aves, lá de Zacarias, né? Mas não pode, porque não combina com a palavra uma mulher ser uma das 2 testemunhas. A Bíblia fala 2 profetas, não fala um homem e uma mulher. É 2 varão. Mesmo lembrando disso, eu vi que era 2 homens, né? O Cacu mesmo já disse que Elias e Moisés é um homem. Mas o Cacu, ele está pregando que David Owoh, do Quênia, que se diz profeta, está a fazer. David Owoh disse que ele é Elias e Moisés, que ele disse que ele era uma das testemunhas. Agora ele já é as 2 testemunhas. Não é esse casal de brasileiro vestido de pano de saco, homem e mulher, pregando lá em Jerusalém. Eles não são as 2 testemunhas. Não é David Owoh, do Quênia. As 2 testemunhas não chegou. Não chegaram ainda. Para as 2 testemunhas aparecer, Moisés e Elias virem, tem que construir o 3º templo. Na construção do 3º templo haverá o rapto. Quando terminar a construção, começar a matar vaca vermelha, aí que os verdadeiros 2 profetas de Apocalipse 11, Elias e Moisés vão aparecer. E não pode ser David Owoh. Ele prega Jeová e Jesus. Não pode ser esse casal de brasileiro. Eles também pregam Jesus aqui no Brasil. Lá estão pregando Yeshua. Mas não é nem Yeshua, é Yehoshua, com 8 letras. Moisés e Elias estão vindo. Mas eles só vão chegar quando terminar a construção do 3º templo. Mas lembra-te que Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que quem vai se sentar nesse templo, 3º templo lá em Israel, é o antimachia, o anticristo. E de onde vem o anticristo? De onde vem o anticristo? É uma grande que vem de Roma. Quando o Mombrana estava vivo, o Moisés Cirúlio, grande pregador pentecostal que morreu, né, estava vivo, e o Moisés Cirúlio disse a William Branham: os judeus são anticristo, irmão Branham. Irmão Branham perguntou ao Moisés Cirúlio: você é judeu? O Moisés Cirúlio era judeu. Você é judeu? Doutor Moisés Cirúlio, grande pregador pentecostal da onda do Benin, era um judeu. O irmão Branham falou: você é judeu? O irmão Branham diz: o judeu vem de Roma. Aliás, o irmão Branham diz assim, corrigindo: o anticristo vem de Roma. O anticristo não vem de Jerusalém e nem da Palestina, Moisés Cirúlio. Aí o Moisés Cirúlio disse ao irmão Branham: mas os judeus são odiadores de Deus. O irmão Branham disse para o Moisés Cirúlio, que era um judeu, Moisés Cirúlio: Deus cegou os olhos dos judeus para que nós pudéssemos, os gentios, pudéssemos ter seu dia, nós pudéssemos enxergar. A Bíblia chama isso de plenitude dos gentios, tempo das nações, tempo dos gentios. Atos 15, 14, Romanos 11, 25, né? Apocalipse 2 e 3, aí, as 7 eras da igreja, que corresponde a nós. Aí eu lembrando diz assim: Deus cegou os olhos deles. Você não lembra que os 11 irmãos de José, diante de José, o governador, e a trombeta tocava lá no Egito, e todo mundo ajoelhava diante de José. José não tinha sonhado, eu vi o sol, a lua, as estrelas dobrarem diante de mim. Diga se não dobrou. Do governador José.
seus 11 irmãos ajoelhando, porque a trombeta tocava lá, todo mundo tinha que ajoelhar diante do governador. O marido de Asenat Paniá casou com uma mulher gentílica, os irmãos reconhecendo o governador do Egito, mas não sabia que era José porque estavam cegos, fez muita maldade contra José. Jogou num buraco, tomou sua túnica. Olha a túnica aí, diz. A túnica, o Mombrano fala que tinha 7 cores, né? Botou sangue de um animal. Foi dizer a Israel, Jacó, seu filho José morreu. Mas quando Judá voltou e caçou José no buraco, seus irmãos tinham vendido ele aos ismaelitas, que vendeu José aos egípcios. Não foi o que fizeram com Yehoshua, não venderam Yehoshua por 30 moedas de prata. Não fizeram maldade a Yehoshua. Todos esses judeus hoje blasfemam contra Yehoshua. O Talmud é uma blasfêmia contra Yehoshua. Quando Yehoshua estava aqui, eles estavam cegados, chamava Yehoshua de Beuzebu, príncipe dos demônios. Ódio! Mas esse mesmo Yehoshua que eles crucificaram na cruz e ressuscitou, esse é o verdadeiro Mashiach, mas antes Israel vai receber um falso Mashiach, um anti-Mashiach, um anticristo. O verdadeiro Mashiach vai vir ali, Apocalipse 19. É ali que vai cumprir Zacarias no Monte das Oliveiras. Eles vão olhar para as mãos de Yehoshua Mashiach e perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Mas antes Israel vai passar pela angústia. O anticristo, um papa, super papa dos Estados Unidos da América, vai se sentar em Jerusalém no terceiro templo. A Rússia e o rei do norte também vai para Jerusalém. As portas de Jerusalém, o vale do Meguido, Armagedon. Israel vai ter uma angústia terrível. Até ver aquele que tem suas mãos furadas de prego na cruz, Yehoshua, que foi crucificado. Ainda vai passar por angústia. Jacó, Jacob, a angústia de Israel está chegando. A grande tribulação está chegando. Já tem 10 milhões de judeus. 10 milhões. Só falta voltar a 4 milhões. Isso aí é fácil. Começar a construção do terceiro templo, esse povo volta tudo. Algo está prestes a acontecer 57 anos depois da morte de William Branham. O tempo dos judeus está para começar, o tempo das nações, dos gentios, as 7 eras da igreja, Laodicea, está para acabar. O Branham falou: mas Cirúlio, Deus cegou os olhos deles para que nós, os gentios, pudéssemos ter nosso dia de enxergar, né? Mas nosso dia está acabando. A era de Laodiceia está acabando. Quando é que termina a era de Laodiceia? No arrebatamento. Quando é que vai ser o arrebatamento? Quando começar a construir o terceiro templo. Israel é o relógio do arrebatamento. Quer saber? O Mombrano dizia: quer saber a hora? Olhe para o relógio. Quer saber que dia é? Olhe para o calendário. Quer saber sobre o arrebatamento? Quando o terceiro templo. Isso é palavra de William Branham, não é minha não, gente. Estou pregando profecia de William Branham. O mesmo que disse que os Estados Unidos teriam um segundo presidente católico. Está aí John Biden. O mesmo que disse que uma mulher vice-presidente ou presidente estaria na Casa Branca. Está aí Kamala Harris. O mesmo que disse que os homens iriam andar em automóvel sem motorista. Veja Phoenix, no Arizona. Os táxis não têm motorista. E esse mesmo William Branham disse que na construção do templo, algo vai acontecer ao fim da era, e na adoração, começar a matar a vaca vermelha, aí já é Moisés e Elias, aí acabou o tempo dos gentios. Presta atenção no que eu estou a pregar. É a palavra de Deus. Simplesmente é a palavra de Deus. Né? Agora lembra-te, esse judaísmo que está aqui hoje, esses rabinos, eles estão invalidando a palavra de Deus.
como em Marcos 7, versículo 13, já havia judaísmo no tempo de Yehoshua, no tempo de Paulo, e Yehoshua pregou contra o judaísmo, as tradições, esse negócio de Talmud. Eles falam, nossos pais têm a Bíblia escrita, mas nós temos que ir pela Torá oral. Você só pode entender a palavra escrita, a Bíblia, as Escrituras, pela Torá oral. Torá oral? E Yehoshua não seguiu Torá oral coisa nenhuma. E Paulo, Yehoshua abriu os olhos dele na Síria, no caminho de Damasco. Ele ouviu uma voz, caiu por terra, a voz falava em língua hebraica, Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Eu sou Yehoshua. Dali em diante, Paulo deixou Talmud, Paulo deixou a Zorá, Mishirá, Mitzvah, Mitzvot. Paulo passou a pregar o evangelho de Yehoshua Mashiach para as nações. Se eu fosse um judeu, eu ia seguir o evangelho de Paulo, como estou seguindo. Que é onde está a salvação hoje, no evangelho de Paulo. E Yehoshua disse, assim vocês aí, o judaísmo, fariseus, vocês invalidam a palavra de Deus pela tradição que transmitisse. Gente, eu estou aqui com um compêndio, deveria até pregar isso aqui. É do Rabino Rony, do canal Contraste. É triste o judaísmo. O judaísmo é igual ao catolicismo, embriaga. Ele prega sobre Satã, e hora nenhuma ele chama Satã, Satanás, de adversário, de arqui-inimigo de Deus, mas ele diz que Satã é uma criatura divina, que faz um serviço para Deus como o arcanjo Miguel e como o anjo Gabriel. Ou seja, para o Rabino Rony, o judaísmo, essa tradição do judaísmo, Satanás nem é um perdido. Satanás está salvo. Quando ele vai falar do Apocalipse, você sabe que os judeus, os rabinos, que estudam na escola de rabinato para virar rabino, eles não creem no Novo Testamento. Então, eu não tenho aqui, é porque não tenho tempo, senão eu ia mostrar isso aqui por completo. Né? Ele diz que Satã é uma criatura divina. William Branham diz diferente. Embora na minha Bíblia de Jerusalém não aparece a palavra Lúcifer. Mas a minha Bíblia que diz que Satanás era um querubim, lá em Ezequiel 28. Era um filho da aurora, estrela da alva que caiu. Isaías 14, aqui não aparece a palavra Lúcifer. Diz que ele era um querubim. Uma Branham diz assim, que Deus não criou Satanás, criou Lúcifer, um anjo, que carregava a luz, um anjo de luz. Esse anjo caiu e se corrompeu. Virou inimigo de Deus. Mas hoje o judaísmo está a brincar com Satã, com Satanás, tal como o espiritismo brinca. Em dizer que Satanás vai ser salvo. Em dizer que Satanás, a hora diz que Satanás é mau pensamento, é imaginação, que o diabo não existe. Como não existe? Ele citou o Salmo 91 para Yehoshua lá no monte da tentação, nas 3 tentações. Como que o demônio não existe? O demônio chegava perto de Yehoshua e dizia, ó santo de Deus, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Ele dizia, cala-te e sai. Ele mesmo perguntou lá, o homem cheio de demônio, que não usava roupa. Você não gosta de roupa, né, mulher? Você não gosta de túnica, não? Não gosta de túnica, não? Homem, mulher, né? O gadareno também não gostava de roupa. Estava fora do juízo. Mas Yehoshua perguntou, qual o nome? Qual é o seu nome? E ele, os demônios dentro da boca, dentro do corpo do gadareno, diz, nosso nome é legião porque somos muitos. Muitos dentro desse corpo, uma legião. Era 3.600 soldados romanos. Será que tinha 3.600 demônios dentro daquele corpo? Eu creio que sim. Que ele quebrava a corrente. Quebrava os grilhões de corrente de Madalena. Maria Madalena. E Yehoshua expulsou 7 demônios. E ainda vem me dizer que demônio é mau pensamento? É ele que fazia a pessoa espumar. Esses demônios com epilepsia. Quando Yehoshua via e expulsava, as pessoas eram curadas. Vem me dizer que demônio não existe? Só poderia sair esse tipo de doutrina do judaísmo e do espiritismo. E tem espírita que diz que o diabo é nosso irmão.
Meu não é não, pode ser seu. Tiago diz, 2,19, você crê que Deus existe? Fazes bem, porque os demônios também acreditam. Estremece, porque sabe que no dia do juízo final eles vão para o lago de fogo. Aliás, Satanás e seus anjos caídos irão inaugurar o lago de fogo e enxofre antes do trono branco do juízo final. E você vem me dizer que o diabo é um mau pensamento? Que o diabo é imaginação? Que o diabo é igual criatura divina? Satanás é criatura divina? Foi antes daquela, porque o pecado, diz William Branham, na maior batalha jamais pelejada, começou no céu. Então houve um tempo que esse querubim, ele não tinha iniquidade, não tinha pecado. Houve um tempo que ele não tinha arrastado uma terça parte do céu. Houve um tempo que esse querubim não tinha feito guerra no céu. Ainda não tinha tentado levantar seu próprio trono. Tentar ser igual, semelhante ao Altíssimo. Até no dia em que houve maldade e orgulho. O pecado de Eva. Adão na terra foi sexo. Eva cometeu sexo com a serpente. E Adão pegou Eva em estado de adultério. Não esperou Deus vir para resolver o problema. Mas o pecado que começou no céu foi orgulho, inchaço. Um anjo, querubim, famoso, quis ser o mais famoso no céu. E a fama, mulher e dinheiro, está a matar pregadores na terra. Mata profeta, mata apóstolo, mata pastor. O mesmo problema de Lúcifer. Lúcifer não aparece na Bíblia de Jerusalém. Uma mulher fala Lúcifer. Eu vou falar o que a Bíblia diz, o querubim que caiu. Querubim protetor. O mesmo problema desse querubim é a fama, o orgulho, é o problema dos pregadores aqui na terra. Não se engane. Judaísmo embriaga. Com as suas falsas interpretações da Bíblia. Como é que eles falam mesmo? Minha Bíblia diz que os filhos de Deus foram reunir e Satanás veio junto. Aí eles dizem que não eram os filhos de Deus, que eram os anjos, as criaturas divinas, Malachim, e um Malachim chamado Satã, diz que é uma criatura divina, mas eu não creio que Satã é criatura divina. Para mim, Satã é maligno. É maligno, é mau, é maligno. Isso não tem nada a ver com Deus. Eu vou colocar isso aqui, ó. Quem quiser seguir judaísmo, que siga. Quem quiser seguir o Deus deste mundo que obscureceu a inteligência dos homens, que siga. Quem quiser seguir o querubim protetor que caiu, de Ezequiel 28, que siga. Quem quiser seguir o príncipe do ar, Paulo diz assim, que hoje opera nos filhos rebeldes da desobediência, siga. Se você quer achar que Satã é uma criatura divina, para mim isso é um erro. Ele é uma criatura hoje maligna, maléfica. Eu tinha muita coisa para pregar aqui. Como eu queria falar aqui, por exemplo, sobre casamento. Eu estava ouvindo um pregador a pregar sobre casamento. Achei a palavra dele boa. Até que enfim, ouvi um pregador falar bem sobre matrimônio. O que é que ele falou? Ele falou uma coisa boa lá, eu achei bom. Eu vi um pregando sobre isso. Diz que um homem, para casar, tem que casar com uma mulher virgem ou uma viúva. Ele não está errado. Porque uma mulher divorciada, Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, que enquanto o marido dela estiver vivo, se ela for viver com outro homem, ela é uma adúltera. Também quem tiver contato com essa mulher que tem marido vivo, embora esteja divorciada, quem tiver relação sexual, vai virar um adúltero também. Só a morte, quando o marido morre, é que uma mulher viúva poderá casar de novo. E eu vou mais longe. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11, diz que o homem não pode divorciar da sua mulher.
Tá lá, a mulher se separar do homem, 1 Coríntios 7:10, não te case de novo. Já tá ligado o marido, enquanto o marido viver. Mas eu gostei da palavra desse pregador, porque ele disse que uma mulher sendo virgem, a primeira relação sexual dela, o primeiro sexo que ela fizer com o primeiro homem se torna marido e mulher. Estou de acordo, mas se tratando de uma mulher cristã, ele não coloca isso lá, mas eu vou colocar. Eu acredito que o pai dessa moça virgem deve entrar nessa história aí como o pai de Sara, no livro de Tobias, capítulo 7, versículo 13, entrou. Quando Tobias vai casar com Sara, o pai pega um papiro, uma folha, e faz um contrato de casamento. Aí Tobias assina, e ali, então, a partir daquele contrato, ele está casado. Aquele é a cerimônia de casamento, no livro de Tobias. Aí ele pode ter a noite de núpcias, né? Esse é o livro de Tobias. Eu acredito que isso deve voltar. Como Paulo disse, que o pai que dá a sua virgem retém ela até a flor da idade. Ou mesmo na flor da idade, se ele resolver dar ela em casamento, ele dá. Mas casamento é isso mesmo, é uma moça virgem. Você quer casar, tem sonho de casar, e não ser uma mulher adúltera, então guarda a sua virgindade, mulher. Que casamento é para a mulher virgem. Leia 1 Coríntios 7:34, Paulo diz assim: a mulher não casada e a virgem cuida das coisas do Senhor, a fim de serem santas, de corpo e espírito. Quem é essa mulher não casada aqui, que está dentro da igreja de Paulo? Quem é essa virgem? A virgem nós sabemos quem é. É uma mulher que nunca teve relação sexual. Já essa outra aqui, a mulher não casada, ela teve relações sexuais, mas foi salva. Então ela está na igreja, porque casamento, vai haver casamento, santo matrimônio. Então o que é santo matrimônio? É um homem virgem, com uma única mulher virgem. Esse é meu parecer. Tendo um pai, o pai acompanha ali. E se o pai morrer e ela for órfã, virgem, ela não pode casar não, porque o pai morreu? Ora, a Bíblia não fala do pai de Rebeca, né? Fala do irmão de Rebeca, Labão. E naquele tempo tinha dote, né? Labão recebeu dote também de Jacó por Raquel, por Leia, né? Saul recebeu dote da sua filha Mical, Davi pagou. No Novo Testamento, com a doutrina de Paulo, acabou dote. Paulo não traz dote, Paulo não traz dízimo. Como Paulo também diz que não há divórcio. Paulo traz o véu, traz o ósculo, traz o lava-pés. Na hospedagem, 1 Timóteo 5:10, as mulheres que tem marido e hospeda devem lavar os pés dos santos irmãos. No caso de hospedagem, Paulo traz mandamentos que devem ser seguidos, mas presta atenção. A mulher não casada, não é virgem. E a mulher virgem, Paulo diz, cuida das coisas do Senhor, a fim de serem santas, de corpo e espírito. Né? Já a mulher casada procura agradar o marido nas coisas do mundo. Né? Então, quem quer casar, moça, você também, rapaz, quer casar? Então se mantenha puro. Virgem mesmo. Que isso é o que é casamento aos olhos de Deus. É um homem puro, uma mulher pura. Ele virgem, ela virgem, então um faz sexo com o outro, ela perde a virgindade ali e ela nunca fará sexo com outro homem e ele nunca fará sexo com outra mulher, porque formam um casal e um homem para casar de novo. Só se a mulher dele morrer, uma mulher para casar de novo. Só se o marido morrer, aí sendo viúvo, sim, e mesmo sendo viúvo, Paulo mandou Timóteo ter cuidado para não escrever qualquer viúva. Tem que ser viúva pura, que guarda a viuvez, não vai fazer sexo com todo mundo. Já as santas filhas de Deus, mesmo na viuvez, se não vai casar, é bom, mas se for casar, elas mantêm-se puras para um segundo casamento. Então a coisa tá feia no mundo. O mundo tá perdido, a porta é estreita, gente.
A porta é estreita. É muito estreita, né? Muita coisa anotada aqui. Cuidado. Virgindade, homem. Você só tem uma pureza, né? Cuidado, mulher. Virgindade você só tem uma. Guarda ela, mulher. Guarda ela, homem. Para um santo matrimônio. Se queres não ser um adúltero, uma adúltera, guarda a sua virgindade. Hoje a televisão, Hollywood, novela, internet, balada, festa, carnaval, faz o homem, a mulher que tinha virgindade jogar no lixo. Depois vai querer ter matrimônio, casamento, mas isso não é matrimônio, não. Em primeiro lugar, o matrimônio, o santo matrimônio, está na virgindade. Eu acredito que, sendo uma moça cristã, o pai dá a mão, acompanha. Mas, acima de tudo, essa moça guarda a virgindade dela. Esse rapaz, tenha cuidado. Tenha cuidado. É tanta coisa aqui para pregar. Eu até tinha anotado aqui, né? O evangelismo do Senhor Yehoshua Mashiach. Você sabe como é que Yehoshua, você fala Jesus, mas eu falo Yehoshua. Você sabe como é que ele evangelizava, Yehoshua? Muito diferente dos pregadores de hoje. Por exemplo, quando ele foi conversar com a mulher samaritana, olha o evangelismo de Yehoshua. Vá e traga o seu marido aqui. Ele entrava na intimidade. Em questão de casamento, né? Hoje, as igrejas deixam casar à torta e à direita. Pastores dão carta de divórcio, tanto para homem como para mulher. Mas Yehoshua não fazia isso, não. Vá buscar o teu marido. A mulher disse, Senhor, eu não tenho marido. Ele disse, você falou a verdade. Já tiveste 5. Esse que você está vivendo com ele não é o teu marido. Quer dizer, se não era marido e ela vivendo com esse homem, então estava vivendo como? Em pecado. E você acha que depois que ela foi salva, você acha que ela não colocou isso em ordem? Claro que colocou. Mas como é que uma mulher coloca em ordem? Uma mulher, enquanto o marido estiver vivo, não teve jeitinho para a mulher samaritana, não. É igual o livro de Êxodo. Êxodo não deu jeitinho para os judeus que casou com mulheres estrangeiras, não. Separou um por um, viu? Caso por caso. Como lá em Atos 15 foi dito a Saulo, Paulo, para não aprovar as uniões ilegítimas. Não aprovar a união ilegítima. Ou seja, mulher que está no 2º, 3º, 4º casamento com o marido vivo. O homem que tem mulher viva já está no 2º, 3º casamento. Não aprove isso. Shaul de Tarso, Atos 15, 29. Não aprove isso, Saulo de Tarso. Não aprove isso, Paulo de Tarso. Aí Paulo vem e diz em 1 Coríntios 7, do versículo 10 a 11. Se a mulher se separar do marido, não te cases de novo. Reconcilia-te com teu marido. E o marido não divorcie da sua mulher. Vê que Paulo seguiu à risca o que o concílio de Jerusalém, em Atos 15, determinou. Isso está de volta hoje. Mas como é que Yehoshua evangelizava? Ele entrava nesses pormenores. Mesmo uma mulher adúltera que foi levada a ele, as mulheres adúlteras, elas tinham que morrer apedrejadas. O pecado de adultério era gravíssimo. Talvez uma prostituta não sofria como uma mulher adúltera, não? Ela tinha que morrer apedrejada. Mas levaram uma mulher adúltera em João 8, 11 para ele. Eles queriam matar ela pedrada. Ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Cadê os seus acusadores? Foi embora. Antes dele dizer, eu não te condeno, ele disse, vai para onde? E não peques mais, nunca mais cometa adultério, mulher. Aquela mulher de João 8, 11, que Yehoshua diz, eu não te condeno, vai, não peques mais. Aquela mulher lá, ela está ligada ao marido dela enquanto o marido dela estiver vivo.
Ela foi salva pela graça. Mas Yehoshua diz: saia do adultério. Abandone o adultério. Não viva de adultério, mulher. Nunca mais cometa esse pecado de adultério. E as igrejas hoje não tiram homens e mulheres do adultério. Aceita qualquer lambança, qualquer lama podre, qualquer casamento errado, qualquer casamento emancebado, amigado, enrolado, qualquer união ilegítima, só quer seu dízimo. E os adúlteros e adúlteras não entrarão no reino de Deus. Eu tinha muita coisa para pregar aqui, mas muita coisa mesmo, né? Mas vou encerrar, né? Que Deus, o Pai, Jeová, e o seu Filho amado, em quem o Pai tem prazer de habitar, Yehoshua Mashiach, possa abençoar todos aqueles que vê e ouvem esta pregação. Amém e amém.